Olá, hoje é terça-feira, 26 de abril de 2022. Eu sou Guilherme Becker e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Secretário-geral da ONU se encontra com Putin e pede investigação sobre crimes de guerra na Ucrânia. A Alemanha anuncia envio de blindados antiaéreos ao exército ucraniano. Polícia Federal devolve arma a ex-ministro após tiro acidental no aeroporto de Brasília. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, encontrou-se nesta terça-feira com o ministro do Exterior da Rússia, Sergei Lavrov, e depois com o presidente russo, Vladimir Putin. Guterres pediu um cessar-fogo imediato na guerra na Ucrânia e instou que Rússia, Ucrânia e também as Nações Unidas trabalhem juntas na abertura de corredores humanitários para evacuação de civis e também na ajuda humanitária à população atingida diretamente pelo conflito em território ucraniano. O chefe da ONU viajou até Moscou para tentar frear as agressões promovidas pela Rússia contra a Ucrânia. Guterres também disse que possíveis crimes de guerra precisam ser investigados de maneira independente, já que a ONU, segundo ele, não tem poder suficiente para isso. A conversa com Putin durou em torno de 1 hora. O presidente russo afirmou que as negociações com a Ucrânia continuam em formato online e espera ter resultados positivos, segundo informações divulgadas por agências de notícias estatais russas. O governo alemão confirmou que irá aprovar o fornecimento de 50 blindados de combate antiaéreo do tipo Gepard à Ucrânia, em mais uma reviravolta na abordagem da Alemanha em relação à guerra no leste europeu. A ministra da Defesa, Christine Lambrecht, anunciou a medida durante a abertura de uma conferência sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia, promovida pelos Estados Unidos na base americana de Ramstein, na Alemanha. Originalmente, o Gepard foi desenvolvido para fornecer à Bundeswehr, às Forças Armadas da Alemanha, proteção contra aeronaves de voo baixo e helicópteros de combate. Os blindados também podem ser usados contra alvos em solo. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, testou positivo para coronavírus nesta terça-feira. Ela não apresenta sintomas e também não teve contato próximo com o presidente americano Joe Biden, que será testado. Os Estados Unidos lideram o ranking de mortes por coronavírus em todo o mundo. Em pouco mais de 2 anos de pandemia, o país registrou mais de 900 mil mortes e está próximo de atingir a marca de 1 milhão. O governo brasileiro saudou no fim da tarde de segunda-feira o presidente da França, Emmanuel Macron, pela reeleição. O pleito ocorreu no domingo e o comunicado foi divulgado cerca de 24 horas depois. A concisa nota do Ministério das Relações Exteriores é, até o momento, a única reação oficial do governo brasileiro à reeleição de Macron. Contrastando com grande parte dos líderes mundiais, o presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou sobre a eleição francesa. Macron é desafeto de Bolsonaro e crítico ferrenho da política ambiental do governo brasileiro. Uma arma de propriedade do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi devolvida a ele pela Polícia Federal. Nesta segunda-feira, a arma do ministro disparou acidentalmente no aeroporto de Brasília e feriu uma mulher. Ela foi atingida por estilhaços, mas não teria sofrido ferimentos graves. Depois do episódio, Ribeiro prestou esclarecimentos na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Ele estava no aeroporto porque embarcaria em um voo para São Paulo no início da noite. Milton Ribeiro foi ministro da Educação durante o governo Jair Bolsonaro, mas pediu exoneração do cargo após o episódio conhecido como Farra dos Pastores, no final de março. O caso veio à tona depois que o Ministério da Educação foi o centro de um escândalo envolvendo um gabinete paralelo, no qual pastores evangélicos eram suspeitos de atuarem em um esquema ilegal de liberação de verbas da pasta para prefeituras em troca de propina. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.